E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast. Gente, hoje vamos, falar sobre clássicos. Teve um clássico em São Paulo, um clássico no Rio de Janeiro. O de São Paulo terminou empatado e no Rio de Janeiro melhor para o Vasco da Gama. E ao final eu vou ouvir um pouco, um trecho, da coletiva do técnico Fernando Lázaro, técnico do Corinthians, e um trecho da coletiva do técnico Abel Ferreira. A gente ouviu quando a gente teve o Clássico Mineiro do Cruzeiro contra o Galo, a gente ouviu um pouco dos dois, achei legal até ouvir dois pontos de vista diferentes, né? A gente, obviamente, fica com um pouco menos de tempo para falar sobre o que cada um treinador, as justificativas, enfim, sobre as opiniões, mas é legal, você já ouve logo de cara dois pontos de vista diferentes, né? Duas leituras diferentes do jogo, talvez, ou a mesma leitura. Bom ouvir, cara, não vi nada ainda, vi alguns trechos, né, alguns recortes de ambas as coletivas. Provavelmente não devo chegar no ponto dos trechos que eu li, do resumo que eu li, mas vamos ver o comecinho, né? Sempre os repórteres começam de forma apimentada, perguntando aspectos do jogo. Vamos acompanhar? Vamos pro giro da rodada primeiro, tá? Mirassol, vamos passar rápido porque hoje são duas coletivas para ouvir. Então, Mirassol 1, Ituano 0, Santo André 1, Santos 1, mais um empate do Santos, mais uma partida difícil do Santos. Eu até pensei, pô, será que devo ouvir o Odair Helman mais uma vez, né? Só que vamos deixar o cara trabalhar, né? Deixa o Odair trabalhar, todas as coletivas ele fala dos problemas, ele sempre fala dessa nova fase do Santos, de reconstrução. Então vamos deixar ele trabalhar, né? Obviamente que tem muitos problemas, e aqui a gente ficar ouvindo, ficar falando, dá um sossego, né? Dá um sossego pro homem. Corinthians 2, Palmeiras 2. Jogo que o Corinthians sai na frente, comecinho do jogo, o Palmeiras consegue uma virada e o Corinthians busca o empate mais uma vez e teve até a chance de sair vitorioso. Assim como o Palmeiras teve a chance de fazer mais gols, né? O Abel até falou, um dos trechos da coletiva que eu vi, o Abel até falou que o time do Palmeiras cometeu alguns erros que não podem ser cometidos. Né? Contra um adversário forte, um rival, alguns erros não podem ser cometidos e eu concordo com o Abel. O problema é que assim, não adianta você cobrar isso. Se vai ouvir a coletiva, provavelmente eu não vou chegar nesse ponto, então eu vou falar sobre isso agora. Não adianta você cobrar isso num derby, após um derby, após um jogo contra o Corinthians. O Palmeiras vem cometendo. Aquele jogo contra a Inter de Limeira foi um show de horror. O Palmeiras cometeu erros e o Abel exaltou o time do Palmeiras lá. Só que cometeu erros grotescos. Né? De finalização, de aumentar o placar, perdeu dois pênaltis, ele minimizou, né? Agora contra o Corinthians, ele também não pode querer cobrar. Ah, não, pô, se ele minimiza contra um adversário com menos qualidade, ele tem que cobrar com um adversário de menos qualidade, né? De menos tradição. Por quê? Porque justamente ali onde você não pode deixar de marcar, onde você não pode deixar de fazer o resultado. Contra um grande rival, é natural que alguns erros acontecem, torcida única, né? Enfim, todo aquele contexto de São Paulo. Campeonato Carioca, Vasco 2, Botafogo 0. O Botafogo teve o Adrielson, Rafael expulsos, né, mano? Que loucura, mano. Dois expulsos, né? Do lado do Vasco, Alex Teixeira e o Pedro Raul fizeram os gols vascaínos, mas, cara, e o Vasco finalmente quebrou aí um jejum, né? De vencer os clássicos. Só que, cara, que doideira esse do Botafogo, né? Que loucura. Não, obviamente, entrar no mérito. Teve, cara, a gente estava aqui exaltando o jogo do Cruzeiro com o Galo. Esse Vasco e Botafogo, né, tivemos contextos de clássicos também. Né? Muito bate-boca, inclusive com treinadores, né? Muito bate-boca, pressão de torcida, enfim. Bola que para, travada aqui. E aí, cara, só que assim, se num clássico bem que o Vasco é uma equipe que está em formação, o Botafogo também está em formação, mas o Botafogo é um trabalho mais longevo, lá, já os jogadores estão lá mais tempo, o treinador está lá desde o ano passado, o Vasco é tudo novo, né? Mas são dois elencos em formação ainda, a gente pode dizer assim. Só que se, pô, mesmo uma equipe com o Vasco que está se montando agora, e a gente já viu várias virtudes dessa equipe vascaína, a gente já falou sobre isso aqui. E você ter dois expulsos com uma equipe como essa, ainda mais uma rivalidade, num clássico, onde os níveis, né? Os níveis competitivos aumentam muito. E aí, cara, você tá pedindo, né, para tomar
belo placar de um grande rival, né? Então são erros inadmissíveis. Falei, pensei em ouvir o Oderhelm do Santos, pensei em ouvir também o Luiz Castro, né? Pra entender o que aconteceu, porque, cara, é brincadeira, né? Brincadeira, num clássico, alguns erros são imperdoáveis, né? Alguns erros são imperdoáveis. Vamos de Campeonato Gaúcho rapidamente. Novo Hamburgo 1, Caxias 1, Inter 2, São José 0, Juventude 2, Aimoré 1. Só vou pegar isso aqui, o Barcelona e o Manchester United. Parece que o Rafinha saiu irado, hein, com chave, hein? Cara, é uma loucura, né? É uma loucura. O Rafinha saiu em baixa do Mundial, né? Da Copa do Mundo. Tá faltando, não sei se isso de fato aconteceu, eu vi apenas algumas chamadas, né? Tá faltando um pouco de humildade aí, né? Tá faltando um pouco de humildade aí essas novas caras da seleção brasileira, esses novos protagonistas, se é que a gente pode dizer assim, né? Contexto e contexto, eu acho que todo mundo tem que querer jogar e tem que ser competitivo. Mas daí você xingar o Xavi tá querendo, tá querendo cavar uma saída, né? Parece, não tô falando, tô sugerindo nada. Parece que tá querendo cavar uma saída. Vambora, vamos de coletivo agora. Vou começar, obviamente, pelos donos da casa. E aliás, eu sempre esqueço de fazer isso aqui, né? Deixar os créditos ao Globoesporte.com. É a plataforma que a gente usa para ver a agenda do dia, mais fácil fazer o giro da rodada. Em relação, para não esquecer, né? Para não passar batido, em relação ao caso Daniel Alves, o que eu vi de mais novo, né? Em relação a esse momento que o tribunal está analisando esse recurso da defesa, o Daniel Alves responder em liberdade e tudo mais. Aí os advogados foram lá, apresentaram a sua. Parece que eu não vi várias fontes sobre isso, eu vi apenas no UOL. Parece que o advogado de defesa, né, ele fala que agora sim mudou a versão mais uma vez, né? Mudou a versão mais uma vez. Que houve relação sexual de fato, né? Consensual. Então, eu não sei nem quantas vezes, desculpa aqui ironizar, mas eu não sei quantas vezes mais eles vão mudar a versão, porque trocou advogado, mudou a versão de novo e mudou a versão de novo. Eu tô tentando entender até onde vai, né? Brincadeiras à parte. A gente tá risada porque, cara, assim, tá virando uma esculhambação, né? E falei e vou repetir. Falei e vou repetir, cara, era para ser supostamente um processo em segredo de justiça, né? E a galera continua tendo acesso, né? Os jornais espanhóis continuam tendo acesso, né? A essas informações extremamente confidenciais, extremamente relevantes para o processo jurídico. Enfim, né? Enfim, é o que eu falei, eu só peguei essa informação, essa notícia do site do UOL, a gente sabe que te imagina que seja tenha sido bem apurado de fato, mas trazer aqui brevemente o que tem de mais novo sobre o caso. A decisão deve sair, pelo que eu vi de alguns, aí sim eu vi de alguns sites, né? Parece que a decisão pode sair já na sexta-feira agora. Então vamos ver, cara. Vamos ver se sai alguma coisa em relação a isso. A acusação, a advogada de acusação acredita que Daniel Alves continuará preso, justamente pela questão da possibilidade, né, que ele teria de sair do país. Ele já não tem mais tantos vínculos em Barcelona. Né? A esposa apagou posts que tinha com o Daniel Alves. Então são argumentos que são usados para falar, olha, o vínculo com o Barcelona, com a Espanha diminuiu muito. Né? Vamos ver, a gente vai seguir acompanhando o caso. Qualquer notícia nova a gente fala um pouco mais sobre o assunto. Agora sim, vamos à coletiva. Professor Fernando Lazo, e aqui convite aberto, né? Convite aberto. Corinthians TV, canal oficial do Corinthians no YouTube, tá? TV Palmeiras Fan, canal oficial da TV Palmeiras no YouTube. Então deixa lá, se inscreve no canal, curte o vídeo. Eu já vou deixar o like de antemão, né? Deixa o like logo de cara, porque as coletivas são sempre muito boas. A gente deixa essa moral, né? Pra galera da TV dos clubes, que gera conteúdo. Se você é torcedor das torcidas, pelo amor de Deus, torcedor das torcidas, pelo amor. Se você é torcedor das equipes,
vai lá, se inscreve, deixa uma moral, né? Pelo menos se inscrever no canal. Você não é obrigado a curtir o vídeo não e não é obrigado a gostar do que o técnico vai falar. Agora deixa uma moral, se inscreve no canal e vambora. Deixa eu acelerar o vídeo, né? O Lázaro, felizmente, ele já costuma... Deixando uma qualidade mais baixa, né? Porque ontem pegou, né? O Lázaro, felizmente, ele já costuma falar um pouco mais devagar, então acelerar o vídeo fica tranquilo. Vamos ver umas duas perguntas, né? Estamos com... Pô, consegui agilizar o giro da rodada. Vamos ouvir um pouco mais de cada um, então. A coletiva do Lázaro é um pouco mais longa que a do Abel, mas vamos embora. Noite. É um jogo de muita intensidade, né? Um jogo de várias alternativas. Queria que você falasse primeiro do jogo, é claro, mas também da opção pelo Romero no segundo tempo, né? O Adson, não sei se pediu para sair, queria que você explicasse o motivo dessa alteração no começo do segundo tempo. Para muitos, chamou o time do Palmeiras, colocou o time do Palmeiras no jogo novamente. Vamos lá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Um grande jogo, bastante disputado, com boa intensidade, onde nós tivemos um primeiro domínio na primeira parte do jogo, construímos bem, criamos situações, fizemos o gol. Depois, um aumento da chuva tirou uma melhor condição e recolocou um equilíbrio no jogo, começou a passar a ser um jogo de disputa, de segunda bola, enfim. O adversário acabou entrando um pouco mais no jogo e ficou um jogo mais competitivo. E fizeram um gol no final da primeira parte. E nesse cenário que a gente vai para o intervalo, né, um campo que não estava permitindo uma condução, que não estava permitindo troca de passes curtos por dentro. Então foi esse o principal motivo da mudança do Adson. Não foi nada que ele tenha sentido, era porque o contexto do jogo sinalizava para um cenário que não estava sendo muito favorável. Ele não estava mal no jogo, mas era um tipo de jogo que pedia, e a gente entendia que com o Romero poderia ter um pouco mais agudo pelo lado, um pouco mais de disputa. Nas bolas aéreas, enfim, segundo as bolas, tudo que o jogo estava desenhando naquela parte, que é o momento que a gente faz a troca. O início do segundo tempo oscilando, o time ainda se ajustando, entrando no ritmo, aí toma um gol de uma bola parada, e aí precisa abrir e pressionar, enfim, buscar jogar, e conseguiu permanecer no jogo. É difícil, é um adversário entrosado e que joga muito na transição, né? Então, a partir do momento que você está atrás no placar, favorece mas o time continuou lutando, conseguiu ter condição de disputar, de equilibrar o jogo, de construir algumas situações, e merecidamente, ao meu ver, chegou ao resultado de empate, e no contexto geral do jogo, esteve bem, enfrentando um grande adversário. Essa foi a minha leitura geral do jogo, mas fez um jogo para parabenizar os nossos atletas pela dedicação, pela entrega, pelo que eles produziram em campo, dentro de um contexto que tirou em alguma parte uma melhor condição do jogo e equilibrou, mas no jogo jogado, eu acredito que a gente teve bem no jogo. Fernando. Não fiz a minha avaliação do jogo para a gente agilizar e para partir logo para a coletiva, mas para mim, o Fernando Lázaro fez uma leitura, um resumo bem bom do que foi a partida mesmo. Um resumo excelente, bem bom não, pô. Um resumo excelente do que foi a partida. O Corinthians começa melhor, faz o gol, a chuva aumenta. Apesar da drenagem do gramado da Neoquímica Arena ser muito boa, com o volume de água que cai do céu, né? Você começa a formar poças, então o jogo já começa a ficar mais truncado, mais disputado. Como o Lázaro falou, você começa a brigar mais por uma segunda bola. E foi nesse contexto que o Palmeiras vai crescendo na partida, né? O time mais entrosado, consegue encontrar o gol no final do primeiro tempo. Ele faz a troca do Adson pelo Romero, né, que é exatamente a pergunta do repórter. Eu concordei, tá? Eu concordei, assim, porque não dá para saber. É aquela coisa, assim. Se a gente olhar, a gente teve um clássico recente no Morumbi, né, do São Paulo contra o Santos, e foi o São Paulo contra o Santos, jogo que choveu muito, foi esse mesmo, que o Odair até falou, pô, de repente não começar com o Ângelo, porque naquele momento a chuva tinha parado, o gramado estava secando. Então, assim, não tem como você prever. Se vai continuar chovendo, a chuva pode parar e o gramado drenar e só ficar molhado, ou pode voltar a chover, formar algumas poças e o jogo ficar difícil, disputado mais uma vez. O Lázaro fez a aposta pelo Romero, que ele falou que queria dar essa opção pela ponta, né? Um cara brigador. O Romero é um cara que, para quem não se lembra, o Romero já passou pelo Corinthians antes, e talvez muita gente não se lembre do Romero, mas o Romero sempre foi um cara brigador e foi um cara que nunca fugiu da responsabilidade em clássico, né? Um cara que sempre ia pro combate. É um cara que não pipoca em clássico. Então acho que também valeu esse histórico do Romero pro Lázaro, de tentar colocar um cara mais experiente de clássico, né? Um cara que não vai de fato pipocar pro Palmeiras. E que o repórter perguntou, muita gente acreditou isso
a substituição. Uma substituição não muda tudo isso. O Palmeiras cresceu no jogo. O Palmeiras começa o segundo tempo, faz o gol de bola parada. Só que era uma questão de tempo esse gol de bola parada do Palmeiras, que estava aumentando o volume. Time que joga na transição, muito veloz. E o Corinthians chega a um empate no momento em que, assim, é um pouco atípico, eu diria. Porque o Corinthians, no segundo tempo, ele cai muito de produção, né? Assim, o time costuma render menos no segundo tempo. Natural, vai ficando mais cansado, é início de temporada. Primeiro tempo normalmente do Corinthians é melhor, o segundo tempo já é pior, porque há um desgaste. E o Palmeiras com 2 gols, né, ganhando por 2-1, era de se imaginar que o Abel fosse fazer a gestão como ele de fato fez, e que com isso o Palmeiras fosse gerenciar aquele resultado. A verdade é que o Corinthians já no último terço do segundo tempo, eu diria, muito inflamado pela sua torcida, cresceu muito. E com o gol do empate cresceu ainda mais. Um jogo perigoso para os dois lados. Eu gosto assim, quando as duas equipes elas vão para trocação, cara. Pô, ninguém tá confortável com o resultado. Ninguém tá feliz com o resultado, né? Eu gosto assim, cara. O Corinthians foi pro tudo ou nada, deixou espaços, como o próprio Lázaro falou. O Palmeiras também cedeu espaço, né? Um time que a gente sempre exalta a qualidade defensiva do Palmeiras. Vem tomando muitos gols o Palmeiras, né? Tomou 3 do Flamengo, agora tomou 2 do Corinthians. Existem coisas a serem melhoradas, o Abel já falou sobre isso, mas fez uma leitura excelente do que foi o jogo. Vamos seguir para a segunda pergunta. Nando, boa noite, tudo bem? O Tite, com quem você trabalhou há muito tempo, ele falava assim que existiam 2 campeonatos, né? O Campeonato Paulista e os clássicos. É um campeonato à parte. No ano passado o Corinthians praticamente não ganhou, acho que ganhou um clássico, se eu não me engano. E você ganhou do São Paulo no Morumbi e agora empata com o Palmeiras, que é um dos melhores times do país. E poderia ter vencido, né? Apesar da chuva que deixou o campo bem ruim. O que fazer diferente no clássico? O que o treinador faz de diferente para ganhar os clássicos que você vê que você está fazendo? Boa noite, Marco. Na verdade, assim, o time, né, não é nada individual, é um trabalho de todos e o time tem, nos clássicos também, em outros jogos a gente tem conseguido também ter muitos bons momentos, né, e conseguido se impor nos jogos. E o clássico com um jogo de dificuldade, que é contra um adversário, que é o time também conseguiu ter esse mesmo olhar para o jogo e começar o jogo já se impondo, criando situações, saindo na frente com possibilidade de ampliar o placar, né? E aí depois entrou numa questão mais do campo ali que equilibrou um pouco no momento do jogo e aí fomos para o intervalo com um empate que eu acredito que não era o mais justo ali, vai para aquele primeiro tempo, mas futebol é assim. E depois o time conseguiu ainda estar, mas a gente tem feito nos clássicos também bons desempenhos, em casa bons desempenhos, e estamos buscando evoluir nesse sentido. O time tem crescido e tem conseguido enfrentar adversários, além do peso do clássico, do nível dos adversários que estão nos clássicos, de uma forma interessante e está se mostrando assim. Lázaro. Cara, se a primeira resposta do Lázaro eu concordei, agora já começo a discordar. Ele falou que foi pro intervalo, ele não concordou com o empate do Palmeiras. Eu discordo totalmente, tá? E ele acredita apenas a chuva, a igualdade, né, das ações. Eu discordo totalmente, né? Isso até descredenciar a equipe do Palmeiras. O Corinthians estava bem no começo do jogo, mas a equipe do Palmeiras é uma equipe que costuma crescer, né? Ao longo vai se adaptando ao jogo. Tirando jogar no Morumbi, onde o Palmeiras normalmente joga muito mal, na Neoquímica Arena o Palmeiras ou começa muito bem, começa pressionando, agredindo muito forte para conseguir o gol muito rápido, ou é nessa pegada de estudar o adversário, de respeitar o adversário e vai crescendo ao longo do jogo, entendendo como o adversário está jogando. Era esse cenário que o Abel Ferreira tinha e o Palmeiras foi crescendo ao longo do jogo. O empate para mim foi justo, a virada foi justa. Eu falei, a virada era uma questão de tempo também. O Palmeiras estava indo muito para cima, estava pressionando demais. Então eu não acho que o Palmeiras consegue igualar porque é a causa da chuva, não. Discordo isso do Lázaro. Ele tem que tomar cuidado com esses recortes, com essas leituras, porque se ele faz essa avaliação de creditar ao tempo as falhas do Corinthians, ele está indo por um caminho errado. Ele tem que ir por um caminho de corrigir os problemas. E não por um caminho de, não, a culpa da chuva, não, foi injusto o gol do Palmeiras. Não, ele tem que entender o contexto do jogo, ele tem que entender o que deu de errado. Obviamente, ele exalta a força do Palmeiras, um adversário que está jogando junto mais tempo. Isso eu concordo. Algumas coisas
não vai dar para bater de frente com o Palmeiras, não porque o Palmeiras é porque é muito mais tempo de trabalho, muito mais entrosado, tem todos esses aspectos. Uma coisa importante que o Corinthians mostrou nessa partida é que o time titular do Corinthians é muito competitivo. Acho que isso é a coisa mais bacana, assim, a mais legal que o torcedor corintiano pode tirar desse clássico. O time titular do Corinthians é muito competitivo e que quando quer, como o próprio Lázaro falou, ele falou, pô, ano passado ganhou só um clássico, né? Se eu não me engano foi contra o Santos. E muito insucesso em clássico. Contra o Palmeiras, o Vitor Pereira perdeu todas as partidas. O Lázaro já nesse pouquíssimo tempo, vitória contra o São Paulo no Morumbi, quebrando um tabu, e empate contra o Palmeiras, que já estava sendo um tabu, né? De 3 embates no ano passado, se eu não me engano, o Palmeiras ganhou os 3. O Abel ganhou os 3 do Vitor Pereira. Então, eu falei, em termos de clássico, o trabalho do Lázaro já é muito melhor que o do Vitor Pereira. Mas muito melhor. E aqui não estou falando que o Lázaro é melhor que o Vitor Pereira, tá? Estou falando em termos de clássico. De entender o que é um clássico, a mobilização que precisa ser feita para um clássico. O treinador entende e, como ele próprio fala, os jogadores entendem também. E a gente tem que também parabenizar o Roger Guedes. Cara, o Roger Guedes está crescendo muito nesses jogos contra o Palmeiras. Isso é muito legal, cara. De ter um cara, um protagonista de cara. É um jogo difícil, é um jogo pegado. Eu vou assumir essa responsabilidade, esse protagonismo. E ele corresponde, cara. Ele fez uma bela partida também. Então, o Corinthians tem um bom time, um excelente time titular? Tem. Time brigador, um time com qualidade. Agora, a gente sempre fala, um campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, talvez fique muito difícil. Mas para o mata-mata, acho que o Corinthians vem mostrando que é uma equipe interessante. É uma equipe realmente interessante e que pode render frutos essa temporada. Pode, né? A gente sempre pensa na lógica. Chegar no meio de temporada, onde as competições vão se afunilando, a gente imagina que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão chegar melhores pela gestão do elenco. Agora o Corinthians tem condições, vem mostrando cada vez mais que esse time titular tem condições sim de competir e de, cara, de repente conseguir uma grande façanha. Né? Vamos só para mais uma pergunta, a gente vai para a coletiva do Abel Ferreira. Boa noite, à sua direita aqui, João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Lázaro, eu queria que você, ainda na primeira resposta sua, você falou sobre o gramado de fato pesado, né? A minha curiosidade é, por que a opção de terminar uma partida faltando 3 alterações, um gramado que exigia de fato mais entrega física? E uma outra pergunta em relação ao Yuri Alberto, um dos melhores centroavantes do país, sem dúvida alguma, só que a gente tem visto aí uma certa dificuldade do Yuri nos últimos jogos. A impressão que nos dá de fora, e claro que você tem muito menos embasamento para falar como treinador, é que o Corinthians, dos primeiros jogos, perdeu um pouco aquela profundidade, mais jogadas para que pudessem chegar para o Yuri Alberto. Você de fato entende que talvez esse novo sistema que você vem adotando, talvez tenha reduzido o número de oportunidades do Yuri no campo de jogo? Obrigado. Boa noite, Capelanes. Na verdade, assim, o gramado estava espetacular, foi isso que propiciou ainda ter jogo pelo tanto que choveu, né? Ele teve uma condição com muita chuva de ter uma primeira parte com um bom jogo, depois o excesso prejudicou e rapidamente, quando diminuiu um pouco a chuva, já no final do primeiro tempo ele já estava voltando a permitir colocar a bola no chão e depois um segundo tempo, né, pelo volume de água que caiu, o gramado suportou bem e conseguiu dar uma condição para um jogo do nível que teve. A questão das substituições, a gente fez uma primeira troca e depois, no momento ali do jogo onde a gente estava buscando e uma possibilidade ali de ter que se expor um pouco mais, né, a troca do Fausto, do Rony entrando, o Fausto entrando no lugar do Rony, para esse preenchimento do meio, era um momento que a gente tinha que expor um pouco mais e precisaria, e é claro, demora um pouco para entrar no ritmo, é um jogo e um campo e toda a condição ali que não é simples de você entrar na rotação, né, e aí depois a gente foi entrando e o time estava jogando bem, às vezes é difícil a gente segurar um pouco essa ansiedade, mas o time estava construindo, estava criando situações, o Juliano estava muito bem no jogo, o Renato estava muito bem no jogo, o Roger estava bem no jogo, o Yuri estava bem no jogo, colocando em dificuldade, fazendo pressão, fazendo o adversário, no momento onde eles estavam com um domínio de placar e não precisando se expor, a gente tendo que fazê-los transferir a bola para a gente recuperar e jogar, pressionando. Então o time estava bem, estava criando situações e estava próximo de chegar ao gol como chegou. Então às vezes você fica ali na ânsia de tenho que fazer, tenho mais 3, mas o jogo não está te mostrando ali assim, o time estava dando uma boa resposta, estava em cima e estava buscando. E continuou buscando ali ainda. Depois do gol ainda teve mais possibilidades até de fazer um terceiro gol numa parte final ali. Então faz parte do desenho do jogo a questão das trocas mesmo. O Yuri, na verdade, eu não vejo que o time tenha perdido profundidade, pelo contrário, assim, o time, a forma de jogar tem dado profundidade de uma outra forma, né? Não são com 2 externos, mas essa profundidade é muito do Yuri, é muito do Roger, é muito do Adson ou do Romero, no caso no jogo, ou os meias
filtrando, o time não tem perdido profundidade. Na verdade, as nossas construções utilizam bastante a profundidade. Aqui é de uma forma diferente. É uma bola construída e você ataca o espaço. Né? Não é essa profundidade mais longa o tempo inteiro de transição, por exemplo. Mas ele não tem deixado de dar profundidade ou de estar na área. E tem participado de gols ao longo da temporada, já tem até mais até assistências do que gols nessa temporada, curiosamente, mas tem participado de 3 ou 4 gols já ao longo desse início de 9 jogos. E ele ficou de fora em alguns jogos. Lázaro, boa noite. E falando em relação a substituições, a gestão do elenco, né? O Capelanes até pergunta: chuva, gramado molhado, se existe um jogo mais físico, né? Será que de repente não valeria fazer uma gestão melhor do elenco? Como o Lázaro falou, cara, assim, o jogo estava bem corrido, estava bem brigado, as duas equipes tiveram os seus momentos. O final da partida, o Corinthians conseguiu acelerar. Eu até falei aqui, em relação, quando foi perguntada a primeira pergunta, que foi estranho, né? O Corinthians aumentou a sua intensidade já no segundo, terceiro terço, assim, do último terço do segundo tempo, cara. Foi impressionante, assim, foi algo que não é comum de se ver. Extremamente inflado pela torcida, então o Lázaro ele apostou mesmo, ele deixou a galera, o time estava se apresentando bem, estava buscando o gol da virada, teve até a chance. O Palmeiras também teve a chance de ampliar, os goleiros foram muito bem na partida. Então, cara, foi um jogo bem disputado, o empate ficou de bom tamanho. E em relação ao Yuri Alberto, foi perguntar ao Yuri Alberto, continua participando. Talvez, né? Talvez o Yuri Alberto tenha perdido um pouco daquele protagonismo. Um pouco do protagonismo que tinha no ano passado. Ele chegou com o status de superestrela, de grande centroavante. Eu acho que é natural, cara. Eu acho que é natural ele perder um pouco desse protagonismo, porque outros atletas vão se ambientando e vão chamando o protagonismo. Eu acabei de elogiar o Roger Guedes, por exemplo. Um cara que não se esconde em clássico, especialmente contra o Palmeiras. Ele está chamando a responsabilidade, né? E às vezes para marcar um jogo contra o Palmeiras, a jogada mais óbvia é o Yuri Alberto. Ele ficar um pouco travado. Então o papel que ele cumpre é mais de puxar a marcação, é mais de auxiliar numa jogada. O próprio Lázaro colocou nessa temporada, ele tem mais assistência do que gol. Então ele está cumprindo outras funções táticas, né? É óbvio, sim, eu pessoalmente, eu acho que está um pouco abaixo ainda do Yuri Alberto. Mas não a ponto de cobrar, precisa fazer mais, precisa entregar mais, precisa fazer mais gols. Eu acho que ele tem um papel fundamental, só a presença dele, assim como, por exemplo, o Caleri, que não estava vivendo um bom momento, estava sem marcar gols já há um bom tempo, que é um papel fundamental que é sempre chamar a atenção da marcação. Sempre manter um olho colado nele, ele sempre para disputa. O Caleri é mais brigador, né, de corpo, assim, o choque, né, o contato, mas o Yuri Alberto também faz esse papel. Então, assim, mesmo que o cara não tá, pode ser que eu imagino que o Yuri Alberto não tá 100% legal. Ele vai cumprir esse papel, de sempre ter alguém mais perto, e aí o Roger Guedes fica um pouco mais livre para ele fazer jogar. Então, assim, tanto o Yuri Alberto mal em campo e o Roger Guedes bem, o Yuri Alberto vai sempre chamar marcação, e o Roger Guedes vai ter mais essa liberdade de poder driblar, de poder puxar a bola para a linha de fundo, enfim. Então, eu acho que vem contribuindo. Repito, pessoalmente, eu acho que está devendo um pouco. Eu acho que está devendo em relação ao ano passado. Mas é uma coisa que eu imagino que vai crescer, então eu não vou pesar a mão na crítica. Eu acho que é um cara que, mesmo não estando tão bem, ele contribui de outras formas com o Corinthians, especialmente nessa de sempre estar chamando a atenção da zaga, né, e deixando o Roger Guedes, quando o Roger Guedes quer jogar, quando ele está bem, né, de ter essa liberdade, de chamar para o drible, puxar para a linha de fundo, enfim. É isso, gente. Eu vou finalizar a coletiva do Fernando Lázaro. Vamos para a coletiva do professor Abel Ferreira agora. Eu já sei que o áudio está um pouco baixo. Deixa eu acelerar um pouco. O Abel fala um pouco mais rápido, né? Mas vamos embora, assim, senão a gente não consegue. Vamos tentar ouvir umas 3 perguntas do Abel também. O áudio está muito baixo, pelo menos da pergunta. Eu não sei como é que vai estar o áudio do Abel, mas ele foi perguntado em relação
ao cenário do jogo, né? Que muita chuva, então o jogo ganha um contexto assim de aleatoriedade, né? Um jogo muito aberto e a pergunta é em relação a esse, né? A esse aspecto de, cara, um jogo como esse, muito aberto, chuva, então ganha uma aleatoriedade, um futebol mais intuitivo, enfim, vamos ouvir o Abel Ferreira. Boa noite. Assim, Tá os bom, melhores ó. do mundo dizem que os jogos ainda pertencem aos jogadores, né? A verdade é que nós tínhamos uma intenção muito clara de vir disputar e ganhar o jogo. A forma como o adversário fez o primeiro golo foi mais de mérito nosso do que mérito do adversário, porque a este nível há erros que não podes cometer, né? Se isto fosse um jogo a eliminar, há determinados erros que nós pagámos caro, mas mesmo com a chuva eu acho que foi um jogo bem jogado, bem disputado. É normal que às vezes com a atmosfera que o jogo parta um bocadinho porque o jogo as equipas começam só a querer atacar, esquecerem-se do momento da transição, mas isso não foi sempre. Mas isso acontece durante todos os jogos, quer dizer, eu costumo dizer que dentro do mesmo jogo tem vários jogos. Eu acho que nós começámos bem o jogo, sofremos um golo, na minha opinião, fomos nós que o oferecemos. Mantivemos a calma, continuámos a impor o nosso jogo. Acho que foi uma primeira parte bem disputada, bem dividida. Estou-me a lembrar da minha parte de um lance ainda do menino depois do 1-1, quase que na zona de penalti em que Minou meteu fora. A segunda parte entramos muito bem, estávamos à frente de 2-1 no resultado, mesmo estando à frente, acho que tivemos ali uma possibilidade do Veiga a passe do poder fazer o terceiro, não conseguimos fazer, o adversário depois empatou. E o futebol é isto, ficam 2 golos, para quem gosta de ver um jogo com muitos golos viu, para quem gosta de ver um jogo disputado viu, mesmo com a chuva em muitos momentos foi bem jogado, noutros não, mas foi bem jogado. Do nosso adversário, na minha opinião, na parte que diz com agressividade, vê-se pelas faltas, pelos duelos, foi mais forte. Como te disse, a nossa intenção era ganhar este jogo, mas hoje não deu. O Abel fala, né? Quem faz os jogos são os jogadores, né? E elogiou de uma forma. Ele tá insatisfeito. Me parece estar insatisfeito com a equipe porque ele acredita o primeiro gol do Corinthians mais a um erro do Palmeiras do que ao mérito do Corinthians, né? A gente mais ofereceu do que o Corinthians criou. A gente olhar, obviamente, pegar o histórico, né? Pegar o histórico do Palmeiras na última temporada, de fato, né? A gente pode dizer que o Palmeiras, como um conjunto defensivo, ele era muito eficiente. E esse não é um tipo de gol que o Palmeiras tomaria. Então, pegando o ano passado, o retrospecto do ano passado, isso não é uma jogada comum. Então, dá para entender o Abel, mas também não dá para tirar também o mérito do adversário. Ele falou, a chuva também, em alguns momentos o jogo ficou bom, em alguns momentos o jogo ficou mais travado, em alguns momentos... ele falou, tem essa coisa de você querer ir para cima a todo custo, então tem que tomar um certo cuidado, isso aconteceu também. Então teve de tudo, né? Foi um bom jogo, cara. O clássico foi bem interessante, mais uma vez, como destacou o Abel, eu destaquei isso quando a gente começou o podcast, o Palmeiras vem tomando muitos gols. É uma inconsistência defensiva, na minha opinião, que não é comum, isso deve ser ajustado. O Abel mostra uma insatisfação em relação a isso. Eu acho que ele vai pegar mais no pé em relação ao sistema defensivo, tá? Que o Palmeiras poderia até ter tomado o terceiro gol. Não fosse o Everton, talvez o segundo gol do Corinthians tivesse saído até mais cedo, não fosse o Everton, né? Então, felizmente, o Palmeiras tem um grupo defensivo bom, sim, mas está falhando. Mas quando essa defesa falha, tem no gol um goleiro de seleção, né? Um cara que é muito acima da média, e ele está ajudando o Palmeiras em momentos decisivos. Mas eu falei, eu vou repetir. O Palmeiras, ele cometeu erros. Eu até vi a chamada do Abel, quando eu falei assim, a gente cometeu erros que não podem ser cometidos. Eu achei que fosse no aspecto do ataque. Ele está falando em relação à defesa. No jogo contra a Inter de Limeira, aconteceram erros bizarros, tanto no ataque quanto na defesa. Por isso que eu falei, aí você ganha da Inter de Limeira, perde 2 pênaltis, e o Abel elogia, né? Nossa, eu ofereci a bola pro Dudu, um jogador que não tem vaidade, o espírito de grupo muito forte. Legal, né? Legal. Só que ele perdeu uma oportunidade ali de reconhecer os erros e falar, cara, foi contra a Inter de Limeira, outro Corinthians que vai ser logo depois, isso não pode acontecer. Isso é inadmissível, né? Não tô falando que é o desespero, tem que pôr a boca no trombone, não tô falando isso. Só que ele tem que cobrar as coisas, especialmente assim, eu acho que cobrar contra o Corinthians é complicado, porque do outro lado tem grandes jogadores, então por isso que eu falo assim, pode ter havido um demérito do Palmeiras, sim, mas teve um mérito do Corinthians também.
Agora, contra uma Inter de Limeira, cara, assim, a Inter de Limeira só não fez mais gols porque faltou qualidade. Porque, pô, no último passe era bizarro, assim, os caras simplesmente encontravam o último passe, a zaga perdida, né, ia dar um bote em um, a bola ia pro outro, cara, assim, em alguns momentos cometeram erros básicos, assim, né, e não é de hoje que isso vem acontecendo, então por isso que eu falei e eu vou repetir, a cobrança ela tem que acontecer sim, mas não num jogo importante, a cobrança tem que acontecer mais e até num jogo talvez com menos, não digo menos importância, mas com um adversário menos tradicional, por quê? Porque esse é o tipo de jogo que o Palmeiras tem que sobrar em todos os quesitos, né? Derby, torcida única, é mais complicado. Na casa do adversário é compreensível. Muito barulho, o jogador sente a pressão, né? Nesses casos, é óbvio que assim, você tem que pegar no pé também, mas é mais compreensível que alguns erros aconteçam, alguns erros de decisão. Mas vamos embora. Depois que o Palmeiras faz o 2x1, o jogo ficou melhor para o Palmeiras, com contra-ataques, com algumas chances, e acabou não tendo a efetivação do terceiro gol. Quando você muda, a impressão que o time cai um pouco de qualidade, até o jogador entrar, é essa mesma sensação que as trocas às vezes não surtem o efeito necessário? Ele foi perguntado sobre as trocas, né? Agora, a pergunta do repórter tá muito baixa. O microfone tá muito ruim. Mas ele falou, pô, até o 2x1 o Palmeiras ainda tava bem, tava construindo contra-ataques. Aí quando ele começa a fazer as trocas, o Palmeiras perde intensidade. Isso tradicionalmente acontece, mas vamos ver a resposta do Abel. Eu acho que assim, seja qual for o jogador que entre num jogo com esta intensidade, vai ser sempre muito difícil. Primeiro para se adaptar à velocidade da grama, e já vos disse, para mim é a grama que eu mais gosto, ou das que eu mais gosto de jogar. Eu gostava que a CBF, já que fazem leis assim bem rápidas, não é? Que tomam iniciativa, bem conseguem tomar decisões bem rápidas, eu gostava, por exemplo, que os gramados fossem deste nível, não é? Ou deste, ou do Allianz Parque, que tivessem esta qualidade para se poder proporcionar jogos desta qualidade. Mesmo chovendo o que choveu, o gramado teve a capacidade de absorver a quantidade de chuva toda, ainda deu para nós podermos jogar. Mas, como te disse, não é fácil entrar no jogo. O Giovani tentou, podia ter, por exemplo, agora no último lance, ter mais calma, né? Mais calma, estava sozinho, não tinha que cruzar com o pé direito. Nas duas anteriores que teve, tentou ir para o drible e perdeu os dois lances. Mas há uma coisa que para mim, isso é o que é o mais importante, quando os jogadores se esforçam ao máximo e dão o melhor que podem, entram num jogo que é difícil. Não é fácil entrar no jogo para tentar suster a qualidade da equipa e depois sofrer um golo, o 2-2. É mais assim um golo esquisito, mérito para o adversário, mas é um golo esquisito, é uma bola, um canto, um cruzamento, não sei se era essa a intenção, 2-2. E nós sempre tivemos calma para vir aqui dentro de um estádio que tem uma atmosfera forte, pesada, e nós mantivemos a nossa calma, mas não, tenho uma opinião diferente, não é fácil entrar nestes jogos. Eu acho que foi o Leandro Boldaquim até que perguntou, repórter da Transamérica. Acho que a pergunta foi mais no sentido que, assim, o Lázaro, a gente viu a coletiva do Lázaro agora há pouco, e ele foi perguntado em relação a fazer a gestão do elenco, né? Substituir um cara ou outro, de repente. E o Abel, ele começa a fazer substituições, ele começa a poupar o elenco no momento em que o Palmeiras está bem na partida. O Palmeiras está oferecendo perigo. Só que é o que eu falei, talvez o Abel imaginou, e o Corinthians não estava com aquela pegada que você via aqui, pô, o Corinthians vai empatar, sabe? O Corinthians foi crescendo depois. Talvez no último terço do segundo tempo. E aí quando o Abel começa a fazer substituições, o Palmeiras normalmente, isso normalmente é, sei lá, 80% a 90% das vezes, o Palmeiras perde intensidade. E um dos motivos é o que ele fala, pô, você entrar no jogo frio e se ambientar leva tempo. Ainda mais num jogo intenso como esse, ainda mais num clássico como esse, uma atmosfera muito difícil de lidar, porque só tem torcida adversária, é complicado. Então acho que a pergunta foi mais nesse sentido. Cara, de repente não era um jogo para manter a galera e tentar um sacrifício a mais, né? Ele até fala aqui do Giovani, que perde ali, tenta ir pro drible antes, perde a bola, no último lance ele toma um erro de decisão. Só que antes do Giovani entra, por exemplo, alguns outros jogadores que tradicionalmente o time do Palmeiras ele perde rendimento, né? Que é quando entra o Atuesta, por exemplo. Então o Jailson também, se eu não me engano. E o Palmeiras perde qualidade com esses jogadores, porque o Jailson é um cara que está voltando de lesão, é um cara que claramente está fora de ritmo. E o Atuesta nunca vingou no Palmeiras. Nunca vingou. Só que o Abel segue uma lógica. Esses caras são os suplentes imediatos. Então o Abel não é um cara que, talvez, de repente, a torcida fica na bronca de, pô, podia ter colocado o Giovani mais cedo. Só que o Abel, ele segue a lógica dele. Ele é coerente.
tem uma coisa que o Abel não é coerente. Ele tem uma coisa que ele que o Abel é coerente. Ele tem os reservas imediatos e esses caras entram mesmo. Era um jogo que, para mim, não dava para o Abel fazer essas substituições que ele fez, porque você não pode dar chance para o Corinthians. Ele até fala na primeira pergunta, a gente veio aqui para ganhar. Não veio aqui para fazer um jogo qualquer, a gente veio para ganhar. E nesse tipo de jogo, onde as coisas mudam num clique, né, num estalo, só tem torcida do adversário. Eu não acho que você não pode correr esse risco. Porque ele sabe que a intensidade vai abaixar. Ele sabe, é normal. Isso acontece jogando contra grandes rivais e contra times com limites, com limitações de elenco, por exemplo. Isso acontece, é normal. Primeiro, porque o cara entra frio. Primeiro, que o cara nunca se firmou, né? Alguns nunca se firmaram. E segundo, que eles entram frio no jogo, na partida. Então, acho que foi mais essa pergunta. Eu, sinceramente, o Abel foi coerente dentro do que ele sempre faz. Agora, o Clássico é um jogo excepcional. O Clássico é um jogo diferente. Eu acho que ele poderia ter feito uma coisa diferente. De repente, segura uma galera. Eu entendo isso, que ele está pensando já na gestão do elenco. Ele sempre tem essa preocupação, mas o Clássico demanda esforços diferentes. E eu acho que nessa de repente, tentar um jogador ou um outro, ou não substitui agora, deixa mais para o fim. E de repente vão tentar buscar um terceiro gol e aí tá com esses 2 gols de vantagem, a gente começa a substituir. Eu acho que falei, o Abel foi muito coerente dentro do que ele sempre faz. Só que eu acho que partidas diferentes exigem estratégias diferentes. E o Clássico ele é um jogo muito diferente, né? Mas vamos lá, vamos embora para a última pergunta, que a gente já está com bastante. 3 do Lázaro, 3 do Abel. Vamos para a terceira pergunta do Abel Ferreira. Claro que é uma situação diferente de uma decisão de título, como foi com o Flamengo na Supercopa do Brasil, mas o torcedor sabe, todo mundo sabe da importância de um clássico, ainda mais no Palmeiras e Corinthians. Você considera que o jogo de hoje foi no mesmo nível de intensidade como foi da Supercopa, uma preparação física, técnica e mental também? Foram talvez as duas partidas em que o Palmeiras mais foi exigido durante... Tá, a pergunta é em relação à comparação dessa partida do derby com o jogo da Supercopa do Brasil. Se foram as partidas semelhantes em termos de exigência física, mental, enfim, técnica, tática. Olha, mental e física foi, porque estes jogos por si só têm esta intensidade mental, porque é um derby, todos querem ganhar. A segunda é porque quando tens um gramado com esta qualidade, com estas características e molhado, a bola flui muito mais rápido, embora ali a meio da primeira parte começou a parar um bocadinho, mas rapidamente o gramado tem a capacidade de absorver água e deu para depois jogar o jogo inteiro. Mas desculpa, eu perdi-me agora aqui no meu raciocínio. Foi por isso, tem muito a ver com isso, o nível de intensidade do jogo, do adversário. O Corinthians é, tal como nós, o Flamengo e outras que têm, lutam por ganhar esta competição, lutam por objetivos maiores e são jogos sempre difíceis. Quando há este tipo de derbys ou de clássicos, para mim nunca há favoritos, mas nós continuamos com a nossa intensidade, com a nossa qualidade, com a nossa forma de ser e de estar no jogo sempre tranquilos, percebendo que o jogo tem variabilidades no resultado. Começámos a perder, viramos o jogo, sofremos o empate. Como te disse, tivemos mesmo no fim 2, 3 transições com um bocadinho mais calma e precisão nos passes, e aí sim a eficácia do passe nós podíamos ter melhorado nessas saídas de transição, podíamos ter feito, porque o adversário já estava todo mandado para a frente, podíamos realmente ter um bocadinho mais calma, mas não deu e temos que aceitar o empate. Abel, boa noite. É isso, cara. Esse final do Abel, ele resume. Por isso que eu falei, cara, um jogo como o Clássico, ele exige uma estratégia diferente. O Abel tentar manter mais uma galera por um tempo a mais, ou tentar uma substituição. Por quê? O Corinthians foi pra cima mesmo. Eu falei, fisicamente até assustou, porque o Corinthians cresceu muito, né? E foi pra cima para buscar o gol da vitória. O Palmeiras, se tivesse, como o Abel falou, se tivesse tido um pouquinho mais de calma, tomado umas decisões corretas na hora certa, talvez tivesse conseguido buscar dar uma arrancada, uma transição rápida e buscar o terceiro gol. Só que eu acho que eu falei, no final do jogo, obviamente, o Corinthians foi mais para cima e o espaço de contra-ataque ficou muito propício, mas faltava ao Palmeiras jogadores para fazer essa função. Especialmente os jogadores para fazer essa transição, não para correr. Para correr, o Breno Lopes corre um absurdo. Agora sim, para fazer essa bola chegar, essa transição, esse capricho, aí já o Palmeiras já estava sem jogadores para fazer. Por isso que eu falei, talvez o Abel poderia ter pensado diferente. Vamos tentar buscar o terceiro gol, porque como ele próprio fala, o gramado molhado
ele favorece o jogo do Palmeiras. Por quê? Porque a bola fica mais veloz. Para quem não sabe, o Allianz Parque é um gramado sintético, né? E o Palmeiras joga água. Quando vai ter jogo, assim, a grama é irrigada. Por quê? Para a bola ficar ainda mais rápida. Então, obviamente que tá chovendo, formam-se as poças. Quando a bola quica na poça, ela vai parar, perde velocidade. Mas quando o gramado, e o Abel elogiou muito a drenagem do gramado, a qualidade do gramado da Neoquímica Arena. Quando a água começa a drenar, a grama só fica molhada, cara, isso acelera muito o jogo. Isso favorece muito ao estilo de jogo do Palmeiras. Por isso que eu falei, talvez ele poderia ter tentado manter uma galera a mais, feito essa gestão do elenco de uma forma diferente. Talvez retardar um pouquinho mais, atrasar um pouco mais. Né? Atrasa um pouquinho mais, faz um sacrifíciozinho. Né? Era um jogo muito intenso. Eu imagino que ele estava preocupado com a parte física. Ele tem que se preocupar também com o restante da temporada, que o Palmeiras tem que se manter na liderança. É o time a ser batido, né, se a gente pode dizer assim. Então tem que dar essa resposta não só para o torcedor, mas para os críticos também. Tem tudo isso. Agora é um clássico diferente. Era um contexto, naquele momento, em que o Palmeiras estava em uma situação muito mais favorável. Eu diria que naquele momento talvez o Palmeiras estivesse mais perto do terceiro gol do que o Corinthians do empate. E aí, numa bola parada, um erro da defesa do Palmeiras de novo, na minha opinião, considerando, né, o retrospecto do ano passado. É um tipo de erro que não comete, que os zagueiros, a zaga, o sistema defensivo do Palmeiras, eles atacam a bola. Não fica ninguém esperando, né? Eles atacam a bola. Um bom gol de bola parada, eles não atacaram a bola, o Gil cabeceou. Então, acho que, cara, ficou de bom tamanho. Para resumir, eu acho que ficou de bom tamanho, mas, né, o Abel já está mostrando um certo descontentamento. Eu até ouvi depois do jogo o Canelada da Jovem Pan e o Piperno falou, cara, o Abel ele faz essas substituições porque ele quis mandar um recado muito claro. Um recado de, cara, esse é o banco do Palmeiras. Então, assim, se você quer criticar, esse é o banco que o Palmeiras tem. É isso que dá para fazer. Só que eu acho que não. Ele não quis mandar um recado para ninguém, na minha opinião. Nesse sentido, eu discordo. Assim, o Piperno conhece muito mais de Palmeiras do que eu, mas eu discordo. Ele não quis mandar um recado para ninguém. Ele seguiu a lógica das substituições que ele vem fazendo em todos os jogos. Ele seguiu a coerência, só que fazer isso num jogo contra o Corinthians é um jogo diferente, é um jogo especial. Ele não pode... não é que ele não pode fazer, ele pode fazer o que ele quiser, ele é o técnico do Palmeiras. Só que ele tem que ter um certo cuidado de, cara, é um adversário que é torcida única. Numa bola parada, os caras mudam o ambiente, como de fato aconteceu. E aí fica um jogo perigoso. Né? E aí correu um risco desnecessário. Então acho que nesse sentido, talvez faltou o apelo de, cara, vamos fazer uma parada diferente, né? Porque os caras também, você acha que o Lázaro não sabia? Ah, cara, vai entrar essa galera, eu sei como eles vão jogar, vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Você acha que não? Então talvez nesse sentido, talvez foi até... O Abel cumpriu até o esperado, né? De acordo com a comissão do Corinthians, cara, ele vai fazer a substituição ali no segundo tempo, vai entrar esse jogador, vai sair esse, porque ele vai poupar nesse cenário. Talvez o Corinthians tenha crescido justamente nesse cenário. Não tô falando que, o rei da estratégia, não, talvez os caras tenham pensado nisso, de fato, cara, vai fazer isso, vai acontecer isso, quando isso acontecer, se a gente estiver perdendo, se a gente estiver ganhando também, a gente vai ter uma vantagem ali, né? E que são caras que, primeiro, tecnicamente são inferiores aos que vão sair e vão entrar no jogo frio. Vai ter que se ambientar de novo, vai ter que acelerar o jogo de novo. Então leva tempo para isso acontecer, precisa de alguns minutos. Então talvez ele acabou nessa de seguir a coerência, de seguir a própria lógica dele, talvez ele tenha entregado para o adversário essa de, cara, ele vai fazer isso e quando ele fizer isso a gente está pronto. Né? Enfim, gente, é isso. Finalizamos por hoje. Os dois treinadores, eu acho que fizeram uma leitura boa do jogo. O Abel mais descontente. Parece que o Palmeiras que jogou em casa até, né? O Palmeiras o Abel um pouco mais descontente, o Lázaro satisfeito com a sua equipe. Eu acho que os dois treinadores têm que estar satisfeitos com algumas coisas, mas também tem que ficar insatisfeitos com algumas coisas. O Abel mostra uma certa irritação com alguns erros do Palmeiras. E o Lázaro, para mim, eu falei, eu não sei se ele fez isso para não expor ninguém, né?
expor jogadores da defesa, o setor defensivo. Só que eu falei, ele acredita o empate do Palmeiras, ele diz que o empate do Palmeiras foi injusto e acredita assim, a igualdade das ações à chuva. Eu acho que isso é uma leitura perigosa, porque você está minimizando os seus erros. Existem erros, existem muitos erros que têm que ser corrigidos. Assim como o Palmeiras falhou, o Corinthians falhou muito nos gols do Palmeiras. E aí, cara, se você tem que fazer essa leitura de, cara, falhamos, era um contexto diferente, a chuva dificultou, tudo, vai ter tudo isso. Mas alguns erros não podem acontecer, especialmente o gol de bola parada, né? Esse é um tipo de gol que não pode acontecer. Ainda mais o gol do Rony. Né? Com todo respeito ao Rony, mas o Rony não é um exímio cabeceador. Ele não é um cara muito alto. Cabeceou muito bem, cabeceou muito bem. O Rony é impressionante que o Rony tá melhorando todas as suas qualidades. Ele realmente está se tornando centroavante de fato. Mas quem é o cara do cabeceio do Palmeiras? São os dois zagueiros. Esses são os caras da bola parada, não é o Rony. Então, se você tomar um gol do Rony de cabeça, isso mostra uma falha defensiva. De que talvez, sim, não, mas os zagueiros estavam bem cobertos. Sim, mas vocês deixaram o Rony livre. Vocês deixaram simplesmente o centroavante do Palmeiras livre. Centroavante ponta, né? Pode fazer as duas funções. Vocês simplesmente deixaram o artilheiro do Palmeiras livre. E aí, né? Como é que fica? Então existem erros. Não foi a chuva que fez isso. Né? Foram falhas. Por isso que eu falo, essa leitura, talvez o Abel tenha sido um pouco mais... É que o Abel também é incaível, né? Então ele pode falar o que ele quiser. O Lázaro tem que ter um certo cuidado, mas ele e a comissão técnica dele, depois do jogo, aí sim, entre eles, tem que fazer essa leitura. Gente, ó, beleza, jogou muito, parabéns, mas, cara, aconteceram uns erros aqui, a gente vai ter que trabalhar para minimizar isso, né? Espero que, de fato, seja isso que aconteça. Porque se ficar nessa de, não, minimizar um erro aqui, minimizar um erro ali, Silvinho não deu certo por causa disso, na minha opinião. Porque o Silvinho, todo jogo, quando a gente jogava mal, ele, não, isso, aconteceu aquilo. E eu falava, cara, o Silvinho tá fazendo isso para não queimar jogador, para não expor ninguém. Só que chega um determinado ponto que você fala, cara, o Silvinho realmente ele acredita no que ele tá falando. E ele, muitas vezes, grosseiro com os repórteres. Aí você viu o jogo? Então assisti de novo, porque não foi isso que aconteceu. Eu tenho uma opinião diferente. Assim, ele tinha uma visão do jogo que só ele tinha. Tudo bem, você é o treinador, você tá na beira do gramado, mas tá todo mundo falando isso aqui e só você tá vendo alguma coisa que você tá vendo de errado. E aí chegou um momento que eu falei, cara, o Silvinho de fato ele acredita no que ele tá falando, isso é um problema. Porque ele não vai corrigir os erros. Se ele tá vendo coisas que ninguém tá vendo, ele não vai corrigir. Isso é um problema muito sério, porque você se perde, né, no seu próprio universo. Você não está aberto a ouvir, cara, realmente tem coisa errada aqui, preciso arrumar, não. O Dorival no final, na reta final do Flamengo, chegou uma partida que falou, cara, seria desumano eu cobrar mais do elenco. Cara, desumano o quê? Os caras são profissionais, eles estão recebendo para isso. Você tem que ser cobrado. Cara, vocês estão aqui a trabalho, vocês têm que jogar bola, né? Seria desumano? Cara, desumano. Desumano é você falar que é desumano fazer isso, pelo amor de Deus, né? Ninguém ali tá fazendo serviço voluntário. Tá todo mundo recebendo muito bem para jogar. E no Flamengo, onde o Dorival tava fazendo a gestão, o time B tava jogando o Campeonato Brasileiro. Então tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Então por isso que eu falo, às vezes tem que ter esse cuidado de uma coisa é você falar falar certas coisas para a imprensa, porque né, não quero gerar um mal-estar, né, senão vão pegar picuinha aqui e gerar crise onde não tem. Isso aqui a gente trata internamente. Espero que isso seja tratado internamente. Aconteceram erros graves, isso não pode acontecer, a gente vai trabalhar para corrigir, né? Sem neura, sem preocupação, sem nada. O problema é de achar que realmente o Palmeiras não mereceu empate, a chuva prejudicou e ele não trabalhar para corrigir isso, né? Isso é um problema, porque ele tá vendo uma coisa que não condiz com a realidade, na minha opinião, né? Espero que não. O Lázaro vem se mostrando. Se a gente pensar em clássicos, o que o Lázaro já faz desse início de trabalho como treinador efetivo é muito mais do que fez o Vitor Pereira, hein? Em termos de clássicos, tá? Em termos de clássicos. Então é isso, gente. Vou fechar por hoje. Agora sim, fecho a conta. Noite com muitos jogos bons, hein? Jogos bons. Alguns mais felizes, outros talvez um pouco mais tristes, mas é isso.
Futebol é isso, e essa é a magia, essa é o grande barato do esporte, tá? Fecho a conta por hoje, valeu demais, forte abraço para todo mundo, boa sexta-feira, juízo, né? Pré-carnaval, o bicho vai pegar, então, juízo, né? Curta sempre com moderação, com muita responsabilidade e bora, né? Bora carnaval. Gente, vai. Agora encerro mesmo. Forte abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau.